E aí, tudo bom, gente? Mais uma vez, mais um programa Conversa entre Dois Todos. Tito, nós temos conversado sobre o cristianismo. Conversa boa, né? Bom, Só que conversa de tolo, né? Por quê, tio? como nós já falamos em outros programas, dois tolos porque é um assunto que não é tão popular, não é tão assim usado no dia a dia, até mesmo nas igrejas, não é? Falar sobre igreja, falar sobre teologia, sobre história, Sobre religião. religião, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, não é muito interessante para alguns, né? Mas o que a gente tem percebido é que muitas pessoas têm se interessado sim pelo assunto, né? Então, dois tolos que falando de assuntos importantes. Viu, Tito? Eu tenho um tio que ele é muçulmano, tio Omar, eu gosto muito dele, inclusive. E ele, um dia, ele falou para mim que os muçulmanos conversam muito sobre religião nos velórios, porque é um momento de reflexão na vida. Só que nós pegamos outro foco aqui, não a morte, e sim a vida. Então, estamos falando do cristianismo desde lá da antiguidade. Do surgimento. Nós chegamos ao Império Romano, nós falamos sobre o Renascimento, a Idade Média. Tito, hoje nós vamos entrar num assunto importante, numa época áurea da humanidade europeia, né, vamos dizer assim, que é o Renascimento. O Renascimento foi um período da história europeia que renasceu as artes, a cultura greco-romana. Aí as pessoas vão perguntar assim, e o cristianismo? O cristianismo teve um auge nisso, só que teve um auge podre também. Foi uma época de corrupção, de podridão dentro da Igreja Católica. Mas no mesmo momento, tipo, foi uma época das grandes obras artísticas. Santa Ceia, a Pietà, são obras que são importantes para o cristianismo e obras que são importantes à humanidade. São obras que ficaram famosas, marcaram época. Mas, Tito, nessa época também surgiu uma expressão que hoje se usa muito. Eu queria que você explicasse para nós, em termos bíblicos, uma expressão que na época é muito famosa. Simonia. Explica para nós o que é simonia, Tito. Bom, simonia não tem nada a ver com o nome da Simone, né? Nada a ver. Isso, a simonia. Nem a Simone, aquela da televisão e tal, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o termo surgiu a partir do nome de Simão. Não é Simão Pedro, né? Não. É o Simão. É um camarada que viveu lá no tempo do apóstolo Pedro, ali no começo da igreja. Ele Só para situar, Tito, que livro da Bíblia está isso? está no livro de Atos. Livro de Atos. Que nós estamos falando de Bíblia agora, gente. História, e falando de história da igreja, não tem livro melhor na Bíblia para falar sobre a história da igreja do que o livro de Atos, porque ele narra em detalhes o início da igreja. E no início da igreja, esse tal de Simão, ele apareceu aqui, né? Ele viu o trabalho dos apóstolos, ele começou a ver que os apóstolos tinham um poder, né? O poder do Espírito Santo. Então eles impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram assim batizadas com o Espírito Santo. Não pergunta o que é batizado com o Espírito Santo agora, porque isso aí é outra história, né? Dá uma dica, né? A pessoa pode ir lá no Segura Essa, pastor, e perguntar. As perguntas que a gente vai responder para você. Mas agora aqui, esse Simão, ele viu os apóstolos fazendo isso, ele quis comprar esse poder para usar, né? E com certeza, como ele era uma pessoa muito interessada em lucros, ele então tenta, com o dinheiro dele, comprar esse poder. E aí então o apóstolo Pedro responde aqui, ó, em Atos capítulo 8, no versículo 20, ele diz assim, no versículo 19, dizendo, né, o Simão disse, dá-me também a mim este poder, para que
aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então começa aqui a ideia da simonia é essa, de que você pode comprar as bênçãos, comprar o poder, comprar a ação de Deus pelo dinheiro, né? Ou pela influência, né? Depois talvez você vai falar sobre isso. Alguém que tenha muita influência, ele vai querer usar a sua influência para dominar sobre a igreja, dominar sobre as pessoas. E eu até fiz um apanhado assim das ideias que existe entre as pessoas do nosso tempo, se existe isso, né? E muitos disseram que realmente, infelizmente, ainda temos muitos Simãos, né? Nas igrejas. Sim, Tito, mas simonia também, na época, valia para aquelas pessoas que falsificavam relíquias sagradas. O que é falsificar uma relíquia sagrada? Pegava um osso de galinha, jogava um aço, falava que era um dedo de Pedro. Ah, tá. Pegava um cemitério lá, uma cabeça de qualquer um, falava que era a cabeça de Marcos. Ah, então, vendia. Mas e aqueles camaradas que diz que tem a água lá do Rio Jordão para você... Isso que eu ia perguntar. Ungir, tomar banho. O cimento sagrado que tem igreja que distribui, o lenço, isso também não seria simonia hoje? Com certeza. Deixa o seu nome ali no papelzinho da igreja, que nós vamos levar o seu nome para apresentá-lo diante de Deus lá no Monte Sinai. Porque se apresentar aqui no vale? Não, lá é mais perto de Deus, né? Lá é mais perto de Deus. Geograficamente lá é mais perto. Eu imagino coisa meio incrível, né? O Monte Sinai de muitas igrejas é no fundo lá do salão, né? E o camarada disse que ali é o Monte Sinai. Ele desenhou lá, fez uma réplica do Monte Sinai e ali ele leva. Mas tudo isso, né, tem vamos dizer assim, um fundo comercial, uma obsessão de lucro. Eu não vou falar o santo, né? Eu só vou falar o milagre. Eu vi um programa de televisão que o cara andou de helicóptero em cima do Jordão e jogou esses pedidos na água. Eu pensei até comigo, o cara está jogando lixo. Contaminando o rio. Isso que está fazendo. Não, eu soube de algo mais interessante ainda. O sujeito pegou um helicóptero, encheu uma garrafa com a sua urina e disse que ele estava ungindo a cidade. Tito, vou ser sincero, eu já escutei essa história que é incrível, que o pastor foi nos trevos, nos trevos, e falou que estava marcando a cidade para o Espírito Santo. Mas cachorro agora é lobo, que eu saiba é lobo que faz isso, gente. Lobo faz xixi nos cantos para marcar o território. E eu fiquei pensando, será que uiva daí? É brincadeira, gente. Então isso é simonia moderna. Então, agora a pergunta que eu jogo para você, né? Tinha pessoas nessa época aí, já do Renascimento, que acreditavam nessas coisas? E muito. Pagavam para ver isso. Pagavam para ver essas relíquias. A gente tem que entender que as pessoas acreditavam nisso. Mas quando nós falamos na Cruzadas, está lembrado que nós conversamos sobre as Cruzadas? As pessoas acreditavam se elas morressem e iam para o céu. Tanto que alguns voltavam das Cruzadas vivos, amaldiçoando. Porque foi lá e morreu. Porque se tivesse morrido ia para o céu, agora voltou aqui, e muitos pararam de acreditar até na igreja por causa disso. Porque eles acreditavam que ia morrer e ia para o céu. Isso não aconteceu. E o pior é assim, que eles também usavam a figura não do céu só, mas também do inferno, para criar um pânico no povo, né? E eles então pagavam o que pudesse, porque eu creio, né, que você ir para o céu é uma bênção, né? É maravilha, gostoso. Mas não ir para o inferno a corrupção da igreja do Renascimento
era de um tal tamanho que eles compravam e vendiam o título de Papa. Mas você sabe que me ocorreu agora? Eu não lembro exatamente a época, mas eu vi um dia um cara loteando o céu, vendendo lotes no céu. Então a pessoa ia na igreja, ó, tal lote, assim, você paga, né? Paga, dá oferta, né? A igreja não usa mais, você pode pagar porque fica meio pesado. Então você dá a sua oferta e você vai receber a sua escritura lá no céu. Meu Deus, olha como as pessoas fazem do coitado, do devoto, do crente, um palhaço, um bobo. Eu acho que está tocando o celular, né? Alguém está preocupado em fazer alguma pergunta importante, mas voltando a falar com vocês aqui, tem uma série na Netflix que o nome dela é Os Borgias. O que nós estamos falando aqui, a série Os Borgias, que se passa no Renascimento, mostra tudo. Conta a história de Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, que é o Papa Borgias. Para você ter uma ideia, Tito, ele era casado, tinha uma namorada e um amante. Moderninho. Muito moderninho. O cara morava em 2 palácios. O nome já diz tudo, Papa, né? Papava. Ele morava em 2 palácios. Uma esposa, uma mulher em cada palácio, de um túnel nos palácios. Que ele saía de um e entrava para o outro. Que coisa mais moderna, né? É muito moderna. E esse Papa, ele acaba sendo importante, porque o livro, sim, que foca na política, até hoje o político tem que ler esse livro, chama O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é uma obra sublime, máxima da literatura mundial, tá? Que fala sobre o absolutismo monárquico. Ele foi escrito por filho do Papa Alexandre VI, tá? Ele foi escrito para esse príncipe, por isso fala o príncipe, e ele dá conselhos para esse príncipe. Então, por isso que o Papa Borges, ele é uma referência, tá? Quando a gente vai falar dessa corrupção da Igreja Católica, que ele também pensa em aumentar as rendas da Igreja. E é até interessante que mostra até toda essa corrupção com os bispos. E até a palavra que a gente usa hoje para quando um político, tá, coloca um parente, vem daí. Qual é o nome, gente? Quando um político coloca um parente. Tem o nome disso, agora fugir. Mas no grego é sobrinho. Porque o Papa Borges colocou nepotismo. Nepotismo. A palavra é nepotismo. Por quê? Néspota é sobrinho. Tá? Então, porque o Papa Borges colocou como bispos a família. E os cardeais eram sobrinhos dele. Ele foi trocando. Ficou velho, trocava por um sobrinho novo. E assim, de repente, ele comandava todos. Então, a Igreja Católica, nesse momento histórico, ela era podre, extremamente podre. Né? Ele era, inclusive, ele era espanhol, o Papa Alexandre VI. Isso. E ele vai dar o título, isso é importante também, para Isabela e Fernando, os reis. Vamos chamar de reis católicos, em homenagem a eles. Tá? Isso, nós fechamos aqui o Renascimento fazendo essa comparação, tá? Que essa comparação serve para os dias de hoje? Perfeitamente. Quando o Marcos está falando aqui, eu estou imaginando o cenário que a gente vive hoje. E não mais apenas na Igreja Católica. Hoje, vamos dizer assim, a podridão na Igreja Católica tem outra palavra, né, que é a pedofilia, não é? Que a gente está vendo aí pipocando em todos os lugares. Mas não só isso, como também até a questão financeira. Só que, na verdade, não é algo que é só da Igreja Católica. A gente tem uma série de igrejas, e eu coloco entre aspas essas igrejas,
que vem praticando isso assim abertamente. Ô, Tito, uma coisa que eu fiquei espantado quando eu descobri que existia, eu fiquei escandalizado. Pastor que vende igreja. Bom, de porteira fechada. Isso, essa palavra fechada. me indignou. Pastor vende igreja de porteira fechada e negocia valores de dízimo. Isso. Essa igreja é X Ela de dízimo. tem uma renda Potencial de dízimo. eu soube aqui, perto de nós, aqui numa cidade bem próxima de Penápolis, vou logo falar a cidade, a de Lins. Algumas pessoas que eles montam igreja, aí quando a igreja tem uma quantidade lá de fiéis e que já tem uma renda, então ele oferece para outros. E aí ele vende, né? Vende a igreja, com o povo tudo lá dentro, né? Com a probabilidade de renda, né? De dízimo. E então virou realmente essa palhaçada. Ou seja, a igreja não é de Jesus Cristo mais. Não. Ela tem dono. Essa igreja entre aspas, ela é uma igreja de negócio. Mas lembra, a gente falou isso aqui, grandes igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios. Então isso já está cambiando a solto. O nepotismo dentro da igreja, né? Eu particularmente, como vocês sabem, eu sou pastor de uma igreja batista. A nossa igreja ainda funciona num sistema democrático congregacional que ainda nos preserva dessas coisas. Mas eu sei realmente que tem igrejas que tem como o líder, o pastor, o vice-líder é o filho do pastor, é a nora, é a família, enfim, a família toda do pastor. Aí é o nepotismo religioso. Isso. Agora, ainda mais quando a igreja, e aí, infelizmente, as nossas igrejas e algumas igrejas batistas já entraram nessa onda, né, de associar-se à política, né? E aí a igreja... Eu acho aí que é discutível. É o Discutível. né? E que começa a... Porque se o governo ficar mal, culpado é a igreja. Então, Esse é o grande problema. Então, para vocês verem, né, o pessoal que está vendo aí nosso vídeo, e a Bíblia fala que não tem nada novo, né? Tudo que aconteceu lá no passado acontece hoje. Só que tem uma coisa que eu creio, com certeza a gente vai discutir depois, que há uma inquietação nesses bastidores da igreja, de pessoas sérias, que querem ver o bem da igreja. E elas começam a se incomodar no ponto de fazer alguma coisa para mudar a realidade da igreja, né? Isso aí vai acontecer lá no passado e eu creio que acontece ainda no nosso tempo. Porque nós vamos chegar agora no Renascimento numa parte muito importante, que vai ser a reforma, que nós vamos tratar no próximo tema. Então não perca. Mas a gente fica aqui um pedido. Dá o seu like. Não gostou? Dá o seu dislike. Não gostou? Faz um comentário. Gostou? Faz um comentário também. E Isso. até o próximo Conversa entre Dois. Todos. Obrigado, gente. Um abraço.